Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma explicação da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Hoje queria falar com vocês sobre um tema que eu gosto bastante, que é o cooperativismo e da sua relação com a gestão de risco. Eu vou falar sobre duas situações. Uma é como uma associação, uma cooperativa pode ajudar o produtor rural na sua gestão de risco, como esse tipo de iniciativa pode realmente trazer algumas soluções para a gestão de risco dos produtores rurais. E segundo, obviamente, as questões que a própria cooperativa, enquanto um empreendimento coletivo, tem que ter atenção na gestão de risco para que também não tenha problemas e não gere problema para os seus cooperados. Então, o nosso objetivo hoje é falar como uma cooperativa atua na gestão de riscos rurais. É interessante porque muitas vezes a gente até nem percebe e toma como um dado, né? Não percebe muito o quanto que certos modelos de negócios, modelos organizacionais atuam, na verdade, na gestão de riscos. E no caso da cooperativa é um caso muito interessante. Tem algumas coisas que a gente vê como óbvio. Mas primeiro vamos entender. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que uma cooperativa tem um objetivo muito específico. É um tipo de organização que visa oferecer serviços aos associados. Então ela só existe para isso. Ela não tem o objetivo de remunerar capital que os cooperados colocam na cooperativa. Ela tem o objetivo de oferecer serviços e que esses serviços sejam úteis e os cooperados consigam, com a ajuda desses serviços, ter proveito econômico nas suas atividades. Então a cooperativa, qualquer cooperativa existe para isso. Importante dizer que então não se trata de uma organização com finalidades, vamos dizer assim, de caridade, coisa do gênero. Não que caridade não seja bom, mas a cooperativa justamente ela tem, né, uma característica de oferecer serviços e com, digamos, dentro de um conceito da autoajuda, levar, né, digamos, a promoção e o crescimento dos cooperados. Ok? Então vamos lá. Como eu disse, vamos abordar isso sobre duas perspectivas muito legais. A primeira delas é a seguinte, né, riscos do produtor que a cooperativa pode ajudar a proteger. Ou seja, dentro daquele aspecto de que a cooperativa existe para prestar serviços e ser útil ao cooperado. E na gestão de risco, vamos ver como que ela pode ser útil. Bom, a gente sabe que no caso das cooperativas agropecuárias, um serviço muito comum e de muito interesse normalmente dos cooperados é a própria armazenagem dos produtos, ok? Então, quando uma cooperativa armazena o produto, ela está ajudando na gestão de risco. Mas como? Bom, normalmente pequenos e médios produtores não têm uma alternativa de armazenamento da produção dentro da propriedade. Isso, obviamente, é uma ajuda na gestão de risco sobre dois aspectos. Primeiro, porque ela possibilita, né, ou melhor, evita que você tenha que vender o produto de imediato, e com isso o produtor pode realmente esperar os melhores preços para a venda. Então é uma gestão de riscos de mercado. Segundo, também tem a questão da própria depreciação do produto. Se você não tem um local apropriado para armazenar, obviamente esse produto vai depreciar. Então você também está gerenciando esse risco de depreciação do produto. E obviamente tem toda uma questão de acesso aos mercados. Uma cooperativa, quando ela compõe, por exemplo, lotes de produtos em um silo de seus cooperados, ela obviamente tem uma vantagem nas próprias negociações de vendas. Muitos compradores, e sobretudo no comércio internacional, exige o quê? Exige volume, grandes volumes. E obviamente são raros os produtores que sejam tão grandes que consigam compor volumes
digamos, individualmente. Então, obviamente, essa situação, por exemplo, da armazenagem, da composição de volumes, é uma estratégia que ajuda realmente o grupo de produtores a ter acesso aos mercados. Então, essa é uma questão super importante. Mas, obviamente, aqui a gente não vai falar só sobre armazenagem, qualquer outra forma de serviço, por exemplo, vamos pegar na questão da avicultura, quando uma cooperativa, ela, claro, além de fornecer todo o insumo e o apoio técnico ao produtor, né, na questão dos frangos, ela recebe esse frango para o processamento. Certamente ela está fazendo uma atividade que é necessária também, porque dificilmente um produtor individual conseguiria se organizar para a entrega desse produto de uma maneira não programada, certo? Então seria um risco enorme. A gente sabe que lotes da avicultura, elas ficam prontas aí muito rápido, né? Em 40 dias, vamos dizer assim. Então, obviamente, também, certamente, nesses casos, a cooperativa é uma forma de, vamos falar assim, até de viabilizar o negócio, porque não seria viável, certo? Então, mas toda a programação que a cooperativa propicia ao cooperado na avicultura é, sim, um mecanismo muito bem articulado de gestão de risco na propriedade rural. E, já que a gente está falando nisso, compensa também falar o seguinte: toda vez que você tem o fomento a uma atividade, por exemplo, que é o caso da avicultura, que significa um aproveitamento melhor da mão de obra na propriedade, uma intensificação dentro da propriedade, também é uma forma de você, digamos, mitigar certos riscos, né? Então, ou seja, a diversificação de atividades dentro da propriedade rural é a melhor forma da gente garantir que o produtor tenha renda mais estável, ok? Então, vamos lá. Segundo, obviamente, é aquilo que tem relação com todos os produtores rurais, que são os riscos de produção. Provavelmente o maior dos riscos é o risco climático, sim. E nesse caso, certamente, a cooperativa, a associação e outras formas de organização mutualística, elas têm alguma vantagem bem interessante. Em especial as cooperativas, porque ela tem uma finalidade econômica também, a questão da informação. Então, assim, a informação está inclusive nos princípios do cooperativismo. Então, a cooperativa tem essa missão de oferecer o serviço e levar informação aos produtores. Que informações são essas? Bom, a gente sabe inclusive que cooperativas têm programas de rádio, muitas delas, né? Tem cooperativas com rádios próprias, e toda vez que você leva informação climática, informação sobre questões de mercado, informações sobre, por exemplo, na assistência técnica, sobre as variáveis, ou melhor, as variedades de grãos que são viáveis, que são resistentes à seca, que são resistentes às diferentes pragas, certamente é informação muito importante para a gestão de risco e de produção do produtor rural. E uma das coisas mais interessantes que a gente observa quando, digamos, nas cooperativas, principalmente naquelas bem organizadas, é o efeito que ela tem na disseminação de tecnologias. Ela acaba sendo, sim, uma organização que acaba levando muita informação e tecnologia aos produtores por meio do quê? Por meio da assistência técnica, por meio do conhecimento técnico de profissionais especializados e também por meio da escolha de insumos adequados. Ou seja, é interessante que quando você faz uma programação de produção ou mesmo as compras de insumos nas cooperativas, certamente os técnicos vão buscar aqueles produtos que são mais adequados à utilização específica na região de atuação das cooperativas. Inclusive, muitas cooperativas fazendo testes específicos de produtos, de sementes e tudo mais, e depois trazendo isso aos produtores. Então, você quer mecanismo de gestão de riscos melhor do que esse? E, obviamente, uma outra questão com relação ao risco climático em específico
é o fomento dos mecanismos de proteção. Do que eu estou falando aqui? Estou falando do Proagro, do Programa de Garantia da Produção, e também do seguro rural. A gente sabe que várias cooperativas, elas acabam sendo, digamos, grandes fomentadoras do seguro agrícola e do Proagro, certo? Mas por que será isso, né? Certamente porque há um interesse de que o produtor também tenha uma garantia de sua renda. Então, eu diria o seguinte: várias cooperativas, eu conheço algumas, que levam essa informação e fomentam explicitamente o seguro agrícola como uma ferramenta de proteção. E certamente nós gostaríamos de ver todas as cooperativas fomentando todos esses mecanismos, porque eles são essenciais, inclusive, para a sobrevivência da cooperativa. Mas já vou falar mais sobre isso. A questão dos riscos jurídicos. Obviamente, a gente estava falando agora há pouco da questão da informação, da assistência técnica, ou seja, existe assim um corpo técnico da cooperativa que está em contato com o produtor. Então, toda vez que tem algum tema importante com relação ao meio ambiente, com relação a questões trabalhistas, com relação à comunidade, ou mesmo riscos tributários, e aqui eu estou falando especificamente das propriedades rurais, normalmente as cooperativas acabam sendo, digamos, quase que organizações de representação dos produtores nessas questões, no sentido de levar as dores dos produtores às autoridades e mesmo também no sentido de trazer as informações para que os produtores cumpram com suas obrigações. Eu consigo pensar em algumas coisas bem bacanas que em alguns projetos, por exemplo, no estado do Paraná, o projeto de coleta de, digamos, embalagens de agroquímicos, que certamente teve um papel fortíssimo das cooperativas junto aos cooperados para que o programa tivesse sucesso. E é um dos programas realmente de maior sucesso em termos ambientais, para citar apenas um, no estado do Paraná. Então, novamente, a cooperativa também é uma forma de você levar tecnologia e informação ao cooperado, e com isso ajuda a gerir melhor os riscos jurídicos. Também a questão do risco de crédito. E como que isso acontece? Bom, na medida em que é importante, né, para a cooperativa, já que o dono da cooperativa é o cooperado, é importante que o cooperado seja viável. Então, por todos esses motivos que nós falamos anteriormente, assistência técnica, informação, apoio ao cooperado, obviamente, tudo isso tem por objetivo garantir a capacidade de pagamento dos cooperados. E por que isso é importante? Bom, obviamente é importante porque é importante para todo mundo, mas em específico, a atividade agrícola, todos nós sabemos que é uma atividade bastante intensiva em investimentos, e obviamente todo agricultor é um empreendedor assim que assume grandes riscos. Isso é importante a gente salientar, e então obviamente a gente tem que garantir a capacidade de pagamento, porque você também precisa do acesso ao crédito, e a gente sabe que no Brasil o crédito rural é extremamente importante para garantir a produção. Então, uma cooperativa, quando consegue oferecer todos esses serviços que eu listei anteriormente, e outros, aqui provavelmente estão faltando outros, obviamente no final ela está sim garantindo a capacidade de pagamento, e com isso também diminuindo o próprio risco de crédito desse produtor, de modo que ele não deve ter dificuldade para conseguir crédito. Existem algumas cooperativas que vão um pouquinho mais longe até do que isso, e acabam ajudando o produtor digamos, nos projetos para apresentação para a instituição financeira, que é algo realmente impressionante em vários casos, ok? Então é bem bacana isso. Certamente essas são algumas das maneiras que a cooperativa pode dar essa ajuda ao produtor na gestão de riscos de sua propriedade. Agora, tem uma outra questão que é super importante, tá? O que acontece? Existem também aqueles riscos coletivos que a cooperativa deve gerenciar.
Mas como assim? Bom, a gente sabe que ela existe para atender o cooperado, mas se ocorre algum problema com a estrutura e com que ameace a própria sobrevivência da cooperativa, claro que o quadro de cooperados como um todo também será afetado por isso. Então, em específico, eu queria trazer alguns desses riscos para vocês aqui. Bom, o primeiro seria o risco do aumento de custos. Bom, um caso muito típico nisso é a própria aquisição de insumos, ou seja, tendo a cooperativa um empreendimento coletivo e que tem um poder, uma escala maior, acaba tendo um poder econômico melhor, consegue também fazer uma programação melhor de compras e uma programação, também uma negociação muito melhor com os fornecedores. Então a gente sabe que muitas cooperativas acabam até se adiantando nas negociações com possíveis fornecedores e com isso certamente também obtém situações de custos, né, de preços dos insumos mais vantajosos. Então esse é um dos grandes, e que certamente o produtor individualmente provavelmente teria mais dificuldade para fazer isso, tá? Mas daí você vai falar para mim, mas na minha região aqui a gente vê que o preço da cooperativa é mais ou menos parecido com aquela outra empresa lá. Sim, mas isso porque a cooperativa é uma balizadora de mercado, tá bem? É uma balizadora de mercado. Então, no sentido da gestão de risco, não tem estratégia melhor do que isso. Ou seja, todos os outros estão seguindo o preço da cooperativa. Se ela não estivesse ali, pessoal, o que ia acontecer? Os preços iam subir, porque é um ofertante a menos no mercado e um ofertante importante, tá? Isso acontece, claro, que naqueles casos em que você tem uma cooperativa mais forte na região de atuação, tá bem? A questão também dos preços em queda. O que eu quero dizer aqui são as baixas de preços das commodities, por exemplo. Então, voltando lá àquela questão anterior, tem uma questão que a cooperativa ela tem essa capacidade de negociar, de armazenar a produção e com isso ter um bom gerenciamento dos preços em queda, ou seja, venda do produto no momento adequado. E por que isso é importante? Por que é importante gerenciar esse risco para a cooperativa? Bom, primeiro porque é importante para o cooperado, só por isso já seria o suficiente. Mas a questão é que, certamente, para manter um bom nível de serviços, a cooperativa também precisa garantir um faturamento geral maior e com isso até proporcionar maiores sobras ao cooperado. Então, obviamente, essa é uma amostra da competência da cooperativa quando consegue ter um time de negociação bom para gerenciar bem essa questão dos preços. E aí tem, claro, N estratégias que a cooperativa pode adotar, inclusive atuando no mercado de opções, mercados futuros e por aí vai. Mas esse é um assunto para uma outra conversa. Outra questão que é de preocupação da cooperativa, que é a inadimplência do cooperado. Bom, vamos retomar um pouquinho aqui. Se o cooperado tem um risco climático, tem uma perda por questão climática, certamente o que acontece? Se ele comprou insumo na cooperativa, vai ter dificuldades para pagar esse insumo. Então, o que é importante aqui? Falamos anteriormente que a cooperativa ela é uma organização mútua, mas não é uma instituição de caridade. Ela tem que garantir que todos os cooperados realmente tenham essa capacidade de realmente pagar os insumos, por exemplo, que são tirados da cooperativa, porque se um não paga, está prejudicando o outro. E daqui a pouco, se muito não paga, está prejudicando, né, e coloca a vida da cooperativa em xeque. Então, existem, obviamente, a questão do próprio fomento do seguro é uma estratégia até para você gerenciar bem essa inadimplência, provável inadimplência do cooperado. E a gente não está chamando aqui o cooperado de velhaco, a gente está dizendo que por questões climáticas, essas questões, o cooperado pode ter mais dificuldade. Então, por isso é importante os mecanismos de proteção, o seguro rural e o Proagro e, novamente, toda a cooperativa que fomenta, né, o seguro, que dá suporte
para o seguro agrícola e para o Proagro tem, né, vale um joinha de nossa parte, né? Então é isso. Questão de riscos de imagem. Esse sim é um risco super importante que a cooperativa tem que evitar. Isso tem dentro do cooperativismo é muito interessante, sabe? Porque, veja, se uma cooperativa tem algum problema, né, algum escândalo, um produto que dá problema, não está ameaçando somente aquela cooperativa e o quadro de associados, mas a imagem de todas as outras cooperativas. Então existe sim uma preocupação com essa questão da imagem. Felizmente a gente conseguiu no Brasil construir uma imagem preponderantemente positiva das cooperativas, o que é muito bom, mas isso não quer dizer que não se tenha que ter atenção a essa questão do risco de imagem, obviamente fazendo a coisa certa, isso não tenha dúvida, mas também tomando as atitudes corretas quando algo dá de errado. Então essa é uma mensagem bem importante que eu queria deixar para você. E número 6, e eu acho extremamente importante, é o risco de administração. Bom, poderia dizer a própria questão das boas práticas de governança aqui, mas eu prefiro dizer que é o risco da administração. Todo cooperado é responsável perante a cooperativa. Todas as escolhas do cooperado, por exemplo, dos administradores dessa cooperativa, têm uma consequência. Então, isso é super importante, tem a ver com a participação do cooperado, né? O que acontece? Se você tem um diretor, uma direção da cooperativa que não está atendendo aos interesses comuns, busca outros interesses, ou por questões mesmo de negligência, né? Ela vai colocar em risco todo o quadro social, certo? Então, obviamente, é super importante nesse sentido a participação do cooperado, o acompanhamento da gestão da cooperativa. Felizmente, a gente tem notícias de cooperativas com bons gestores, mas vira e mexe aparece alguma cooperativa, como qualquer outra empresa, com uma gestão um pouquinho menos estruturada. Então, assim, realmente, como qualquer outro empreendimento, a gente precisa ter uma boa administração na cooperativa. E o que eu estou falando aqui não basta ser honesto, a gente tem que dominar, né, realmente tudo aquilo que é necessário, né? Se, por exemplo, o administrador, o presidente não tem as habilidades para as questões da gestão, certamente tem que se valer da contratação de profissionais executivos que vão fazer aquele serviço de modo correto. Então, assim, o risco de administração é sim super importante e que toda cooperativa e principalmente o cooperado tem que se preocupar, ok? Então, seria essas questões que eu queria colocar para vocês e como conclusão, eu queria deixar 2 recadinhos. Primeiro, presta atenção de que a cooperativa sim é uma forma de melhorar a gestão de risco dos cooperados, dos produtores rurais. Sim, uma cooperativa bem gerenciada, ela propicia várias vantagens aos produtores, certamente. E, de outro lado, a importância que existe do cooperado também se interessar pela cooperativa, acompanhar a gestão, participar nas decisões, nas assembleias, porque o futuro da cooperativa e as decisões dependem da participação ou não. Sempre lembrando que no cooperativismo, mesmo que você não participe, você está sendo, digamos, está concordando com o que se decide. Então participe. Espero que esta breve abordagem sobre a gestão de risco nas cooperativas tenha sido útil para você. Siga o nosso canal Mais Gestão Menos Risco, passe essa informação para os seus amigos. Em breve vamos falar mais sobre gestão de risco em cooperativas também. Um forte abraço. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão-risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.